E aí, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quanto tempo que o INSS demora para analisar o pedido de aposentadoria. Eu me chamo Mailson Costa, sou advogado, especialista em processos e casos contra o INSS e nesse vídeo a gente vai falar sobre isso porque muita gente tem dúvida, né, em relação a, poxa, eu entro com pedido de aposentadoria hoje, será que daqui a quanto tempo o INSS vai analisar? Será que existe um padrão? Será que existe será que existe existe alguma forma de eu reduzir esse período? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para facilitar o entendimento, né? Beleza, antes de mais nada, da gente seguir nesse vídeo aqui, eu te pedi para que você se inscrevesse no nosso canal. É muito importante você se inscrever, porque assim eu vou saber se esse canal faz sentido para você, e também você deixa o seu like. Eu vou saber também que eu tô no caminho certo, que o vídeo está fazendo sentido, e não deixa de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Certo? Vamos lá. Quanto tempo demora a análise de aposentadoria no INSS? Essa é uma dúvida muito comum, né? Que às vezes você dá entrada na tua aposentadoria e o seu vizinho, por exemplo, demorou um ano, mas o seu amigo foi concedido no mesmo dia, mas aí o teu outro amigo ou parente demorou 4 anos para ser concedido, né? Já me fala aqui, se você pediu a sua aposentadoria, quanto tempo que você já está esperando para essa análise ser concluída? Mas vamos lá, eu vou te passar aqui as fases do processo administrativo. O INSS chama esse processo administrativo de PAP, Processo Administrativo Previdenciário. Existem basicamente 3 fases ali que você precisa entender: em análise, fase de exigência e a fase de deferido ou indeferido. Conclusão, né, ali. A fase em análise significa de forma literal que o pedido, o teu requerimento, os teus documentos, o teu processo está em análise. Então ele vai para uma análise e aí ele fica aguardando ali, entre aspas, em uma fila para que ele possa ser analisado, a documentação que você juntou, suas carteiras, o CNIS. Então tem toda uma fase de análise ali que o processo vai passando para que seja enviado para a segunda fase ou seja enviado direto para a terceira fase. Então, digamos que existe uma falta de documento ou um documento que o INSS precisa entender melhor, informações que o INSS precisa entender melhor para que ele possa dar sequência ao teu pedido. Então ele vai abrir uma exigência, o servidor ele vai abrir uma exigência para você, vai te notificar dizendo: olha, eu não entendi isso aqui, ou olha, eu preciso desse documento, olha, esse período aqui está extemporâneo, esse período precisa de prova, esse período aqui você precisa comprovar que você trabalhou lá, enfim. Ele vai te pedir alguma informação nesse período de exigência. E a última fase do processo é a fase de deferido ou indeferido, que é quando o teu processo ele é ganho, né? Ali o teu caso ele é ganho, e aí você tem umas outras questões que você precisa analisar caso a tua aposentadoria seja deferida, e uma questão que você precisa analisar caso ela seja indeferida. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, tá bom? Tudo bem. E aí, digamos que teu processo está na fase de exigência. O INSS, por lei, na verdade, isso está também na IN 128, que é a Instrução Normativa do INSS, aquilo que o INSS utiliza para analisar, fazer as concessões. Todo o processo administrativo está ali dentro, né? As regras do processo administrativo. O INSS ele pode abrir uma fase de abrir exigência, e essa exigência, ela obrigatoriamente ela deve durar 30 dias. Não pode passar disso, porque caso o INSS ultrapasse 30 dias, aí você já tem que ou pedir uma prorrogação desse período, caso você não consiga essa documentação antes. Olha só, caso o INSS faça uma exigência para você, você deve juntar a documentação no prazo de 30 dias. Caso você não consiga essa documentação em 30 dias, antes desses 30 dias, você deve solicitar uma prorrogação ao INSS. Tá, outra fase do processo. Se ele for deferido, se o teu processo ele for deferido é aceito, ganho, né? O que você deve fazer? Primeiro passo, você deve analisar para saber se está tudo certo. Então você vai analisar se a tua contagem de tempo foi feita da forma correta, se os teus salários foram calculados da forma correta, se
se todos os salários eles foram considerados, salários que deveriam ser considerados, eles foram considerados. E onde é que se analisa isso? Se analisa isso através da carta de concessão e da memória de cálculo, que é um documento só. Aquele documento de concessão, você puxa ele pelo aplicativo do meu INSS e vai ter lá todos os salários que foram considerados e os que não entraram na média, tá bom? E aí se o teu processo for indeferido, significa que você não ganhou o direito a se aposentar. Mas o que você pode fazer para reverter isso? Ou você pode abrir um recurso no próprio INSS, ou você entra com a aposentadoria de novo, corrigindo algumas questões. Isso aí tudo vai depender de você. E aí eu te aconselho aqui a buscar um advogado especialista em processos e casos contra o INSS para que ele possa entender a tua demanda. Uma outra coisa que você pode fazer é um recurso através da justiça. Você vai utilizar a justiça. Isso varia muito. E aí o advogado ele vai saber analisar qual a melhor solução para você. Porque às vezes o teu caso não é de entrar com processo judicial. O teu caso é de entrar ou com um novo pedido ou com recurso no próprio INSS. Porque as provas já estão lá. Enfim, isso aí você deve analisar juntamente com o advogado para que ele possa... E eu devo te dizer, tem que ser um advogado especialista, porque não é qualquer advogado que entende desses processos, tá bom? Tá, agora a grande dúvida, né? Quanto tempo dura um processo no INSS? Um pedido de aposentadoria, quanto tempo ele deveria durar, né? Depende do que será analisado. Mas eu já te digo de antemão aqui que um processo no INSS, obrigatoriamente, por lei, ele deve durar 30 dias. Então ele não pode passar de 30 dias. Mas tem tanta gente aí que o processo passa dos 30 dias, o que eu devo fazer? Tudo bem, a lei exige 30 dias, o INSS geralmente nunca cumpre esses 30 dias. É um prazo razoável, pelo menos é um prazo que a gente estipula aqui no escritório, que são 90 dias ali. Se o INSS não te der nenhuma resposta em 90 dias, aí você já pode começar a pensar em soluções para que esse processo seja analisado. Uma das soluções mais comuns é o mandado de segurança. O que é um mandado de segurança? Mandado de segurança é para proteger um direito líquido e certo. Qual o direito líquido e certo nesse caso aqui? A tua análise tem que acontecer em 30 dias. Não aconteceu em 30 dias, o INSS está infringindo uma lei e que você tem que remediar essa infração através de um mandado de segurança, que você vai entrar com processo na justiça e basicamente você vai falar assim: juiz, olha, o INSS está na lei que eles têm 30 dias para analisar, eles não analisaram em 30 dias, eu preciso da minha análise. O juiz vai deferir, vai determinar que seja feito a conclusão da análise. Devo lembrar aqui que não é a concessão do teu benefício. Ele vai concluir o pedido, não vai conceder. Então ele vai concluir a análise e essa análise, como eu já te falei, pode dar deferido ou indeferido, certo? Mas tá, o que acontece, né? Por que o processo demora tanto para ser analisado? Por que tem processos que são tão rápidos e processos que demoram um pouco mais? Isso depende do que será analisado. Depende do que vai ser analisado. Em alguns casos, pode ser concedido no mesmo dia, em um ano, pode ser concedido em 2 anos. Já teve casos aqui com nossos clientes que foram concedidos no mesmo dia, mas teve casos que a gente precisou recorrer que demorou cerca de 3 anos. Mas teve casos que demorou 3 meses, 1 mês. Isso depende. A gente tem um calendário inteiro aqui de concessões, né? Mas por que isso, né? Por que demora tanto? Isso vai depender do que você precisa que o INSS analise, né, no teu caso. Isso vai depender do que você precisa que o INSS analise na tua aposentadoria. Então, dependendo da situação, por exemplo, existem casos que o INSS utiliza das próprias informações que estão no CNIS. CNIS, para quem não sabe, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um documento onde consta todas as tuas contribuições, as empresas que você trabalhou, isso você consegue através do aplicativo do meu INSS. E dentro desse CNIS, o INSS pode ver alguns indicadores. Eu posso gravar outro vídeo para falar somente de indicadores. Indicadores como períodos contribuídos abaixo do mínimo, indicadores como períodos sem data de saída, períodos trabalhados como MEI, ou períodos que você teve em empresa, períodos que você trabalhou com agentes nocivos à saúde. Então tem uma série de indicadores que o INSS precisa analisar e validar, averbar e de repente até fazer uma exigência para você que você possa corrigir. Então,
Por exemplo, se os indicadores do INSS estiverem no próprio ali, se os indicadores do CNIS estiverem no próprio CNIS, né, e forem resolvidos ali, tua aposentadoria pode ser concedida ali em menos de um mês. Agora, se você precisa de análise de documentação externa, se você tem um documento externo para analisar, por exemplo, olha, eu tenho um processo trabalhista, não. Eu tenho minha empresa que não está constando os salários de contribuição, só está constando que eu entrei e saí dela. Você precisa apresentar a ficha de registro de funcionários ou a lista de salários de contribuição que você tem que pegar na empresa, juntar no processo. É uma coisa que o INSS precisa analisar de forma externa. Olha, eu tenho uma CTC que eu preciso juntar nesse processo, ou não, olha, eu preciso analisar um PPP, o INSS precisa analisar um PPP que você pegou na empresa. Isso faz com que o processo demore um pouquinho mais. Existem formas de você minimizar esses erros, que é fazendo uma boa instrução processual. Então você aí eu te indico de fato, tá, procurar um advogado para que ele possa fazer isso. Ele vai fazer uma boa instrução, ele vai ver tudo que tem, tudo que o INSS pode exigir, tudo que o INSS não pode exigir, vai fazer um requerimento administrativo, que é um documento, uma petição, um requerimento dizendo, olha, INSS, tem esse tempo, tem esse documento aqui que precisa analisar, esse documento aqui já está feito, você não precisa fazer exigência, tem isso aqui, essa prova, essa outra prova, e aí o teu pedido ele vai ser analisado de forma mais célere, né? Agora, caso não seja analisado, caso demore um pouquinho mais, você vai poder se utilizar, como eu já falei, do mandado de segurança para poder resolver essa situação, tá bom? Mas eu não disse, né, quanto tempo dura. Eu não posso te dizer porque não existe um prazo. Como eu te disse, o prazo são 30 dias. Passou de 30 dias, não tem... O INSS ele já está infringindo a lei. Eu posso te dar um prazo médio. Existe um prazo médio para análise de concessão. Esse prazo médio é medido, por exemplo, aqui no nosso escritório. A gente mediu com base em todos os processos que a gente tem, com toda a quantidade de processos que a gente tirou uma média de quanto tempo dura, em média, um processo no INSS. Em média, um processo no INSS ele pode durar menos ou pode durar mais, tá? Em média, ele dura cerca de 120 dias. Então, ele pode... 4 meses, né? Ele pode durar um pouquinho menos do que 4 meses, pode durar um pouquinho mais de 4 meses. Repito, isso vai depender da documentação que você tem, dos indicadores que o INSS precisa analisar, se tem documentação externa, então tudo vai depender do quão instruído o teu processo tá bom? Espero ter te ajudado nesse vídeo, espero que ele tenha feito sentido. Se fez sentido para você, não deixa de compartilhar ele com o máximo de pessoas que você puder. Não deixa de também curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal, tá bom? Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.